Rapaz, os jogadores falando ali no final, né? Bem abatidos, deu para perceber que era um título que o torcedor do Bahia queria, os jogadores queriam, virou obrigação depois de perder o Campeonato Baiano. Exatamente. Também na Arena Fonte Nova, né? E eles falam, né, que, temos coisas grandes ainda para jogar, para disputar nesse campeonato, nessa temporada, mas a gente sabe que é difícil, né? Uma Copa do Brasil, o nível de disputa é muito grande, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos também é muito complicado, apesar do Bahia estar na vice-liderança da competição, o campeonato que volta nesse final de semana, já já a gente fala sobre isso também, mas vamos focar nessa Copa do Nordeste, Juliana, eliminação em casa, traumática para o torcedor, apesar de ter aplaudido, alguns aplaudiram ali na saída de campo. Foi uma sensação meio mista, né, das arquibancadas, né, Rainan? E acho que é bem por aí, né, porque era um título muito acessível para o Bahia, como era também o Campeonato Baiano, ainda mais decidindo em casa. E o Bahia, como a gente viu, né, continua invicto na Arena Fonte Nova com seu time principal nessa temporada, mas não consegue ter essa mesma sensação de urgência em decisões. Eu acho que seria mais ou menos por aí, porque o Bahia consegue ter maior posse de bola, tem as melhores chances, mas quando vê uma equipe muito fechadinha, com um esquema de jogo muito mais defensivo, começa a ficar um pouco tenso, começa a errar mais e tem muita dificuldade aí de conseguir finalizar com precisão, né? A gente viu o Cauli perdendo um gol, o Jean Lucas foi um cara que se doou bastante, colocou 2 bolas no travessão e viu também que o estilo do jogo estava meio amarrado, né? O Bahia não conseguia se soltar. E é o tipo de coisa que você precisa aprender a lidar. E o Rogério Ceni, desde que chegou ao Bahia, no Campeonato Baiano a gente viu bastante isso, também na primeira fase da Copa do Nordeste, na fase de grupos, quando enfrentava equipes muito defensivas, né? Tinha muita dificuldade de propor o jogo e de se impor. Bahia ainda enfrenta dificuldade de lidar com o favoritismo. Quando tem favoritismo ao seu favor, com essa obrigação de vencer, o Bahia esbarra nessa dificuldade de colocar isso em prática. Foi assim no Campeonato Baiano, repito, na decisão com vitória também, quando era favorito, sim, mesmo perdendo no Barradão. Tinha a possibilidade de reverter dentro da Arena Fonte Nova, com o apoio de sua torcida, não conseguiu fazer isso. E, mais uma vez, agora a gente vê que o Bahia precisa repensar como fazer isso, né? Como lidar com esse favoritismo, colocar isso dentro de campo e vencer jogos e conquistar títulos mais acessíveis. E virou uma característica do Bahia, né, Juliana? Quando pega esses times mais fechados, como você falou, a gente tem o recorte do Náutico, como eu falei mais cedo, né? Que foi o time que entrou para levar a decisão para os pênaltis também, que o Bahia decidiu em casa, na Arena Fonte Nova. E aí o Bahia conseguiu fazer o seu gol, e aí sim o Náutico se abriu para tentar empatar e vieram mais 2 gols. A gente tem o recorte com o Criciúma aqui também, que o Criciúma jogou bem fechadinho. Sim. Né? E aí no segundo tempo, quando o Bahia, o Rogério Ceni coloca ali pontas para jogar, né? Dá um pouquinho mais de profundidade para o time. Aí sai o gol no segundo tempo. Criciúma lá fora precisou se abrir em algum momento, que foi logo depois dos 40 do segundo tempo, que o Bahia conseguiu marcar. E balançou as redes 2 vezes, tá? Lembrar também que esses gols do Criciúma foram impedidos corretamente, impedidos e anulados, portanto, mas o Criciúma também conseguiu movimentar essa defesa do Bahia, se impor dentro de sua casa, né, no Heriberto Rios. E o próprio Rogério Ceni falou, né? A gente soube sofrer no jogo de hoje. Exatamente. Na coletiva lá do jogo do Criciúma. Dessa vez foi o CRB, né, do Daniel Paulista, que soube sofrer, soube controlar as ações do jogo quando se via numa desvantagem, quando via o Bahia municiando mais o ataque, mas sem conseguir ter essa efetividade, porque o CRB conseguia dobrar, triplicar a marcação quando o Bahia avançava, né, da intermediária. Então, não conseguia mais tocar bola com tanta facilidade, tinha um ou outro jogador que aparecia com alguma possibilidade de finalização e isso sempre muito complicado, né? Então, o Bahia era abafado quando chegava na meta do CRB, que soube levar a decisão para os pênaltis e sair vencedor nessa disputa. E a gente também sabe que o Rogério Ceni costuma fazer aquela substituição do segundo tempo, né, que já virou padrão, ele começa com aquele quarteto de meio de campo, né, mantém a posse de bola, tenta envolver o adversário, cansar o adversário, girar a bola de um lado para o outro. Só que, às vezes, isso não vai funcionar, né?